Olá, amigos! Nesse vídeo irei apresentar acerca dos objetos litúrgicos utilizados na liturgia, paramentos, alfaias e objetos em geral. Acompanhe com atenção. O cálice é um dos vasos sagrados em que é usado na Santa Missa para consagrar o vinho que se torna sangue de Cristo. O sanguíneo é uma das alfaias, um pano de tamanho retangular que é utilizado pelo sacerdote para purificar os vasos sagrados e também, se necessário, limpar os dedos e até mesmo a boca. A patena é uma espécie de prato que vai sobre o cálice e o sanguíneo. Nela é depositado em cima a hóstia magna, aquela que o sacerdote irá consagrar e mostrar ao povo. A pala, uma alfaia com a textura um pouco mais sólida, vai sempre em cima da hóstia magna. O corporal, que também é uma alfaia, trata-se de um pano retangular que é depositado em cima do altar no momento do ofertório. Temos ainda as galhetas, um recipiente onde é depositado o vinho e a água que serão colocados no cálice no momento do ofertório. O vinho simboliza a divindade de Cristo e a água simboliza a sua humanidade. A água simboliza a participação de nós homens no sacrifício de Cristo. A âmbula é um dos vasos sagrados em que é depositado as hóstias para serem consagradas. A hóstia é o pão próprio utilizado para ser consagrado na missa e se tornar corpo de Cristo. Ela poderá variar de tamanho. O manustérgio é uma pequena toalha que o sacerdote utiliza para enxugar as mãos após as terem lavado. O lavabo trata-se desse conjunto de bacia e jarra que o sacerdote utilizará para lavar as suas mãos. A âmbula de duas espécies trata-se de uma âmbula para que o ministro possa distribuir a Eucaristia nas espécies do pão, que é o corpo de Cristo, e do vinho, que é o sangue de Cristo. A teca é uma espécie de uma pequena âmbula que cabe poucas partículas eucarísticas, geralmente é utilizada para levar comunhão aos enfermos. A caldeirinha em isopo é utilizado para colocar água benta e aspergir as pessoas. O aspersório também é utilizado para colocar água benta e aspergir os fiéis. O círio pascal é uma espécie de uma grande vela e sua simbologia é o próprio Cristo presente entre nós. O ostensório é utilizado para expor a Eucaristia para a adoração. O turíbulo é utilizado para incensar as nossas celebrações litúrgicas. Junto com ele está sempre a naveta que carrega o incenso que é utilizado. Chama-se castiçal o suporte de velas. A cruz processional é sempre aquela cruz que vai à frente na procissão de entrada e nas nossas demais procissões. O sacrário é uma caixa, uma espécie de cofre, onde são guardados as reservas eucarísticas. O sacrário existe em razão de uma necessidade pastoral, pois naquelas comunidades onde não há celebrações constantes, então, na celebração da palavra, eles fazem uso das partículas eucarísticas consagradas que estão guardadas no sacrário. A credência é uma pequena mesa em que são colocados os objetos litúrgicos que serão utilizados durante as nossas celebrações. O altar ou a mesa eucarística é um dos lugares mais importantes de nossa igreja, pois aí se dá o milagre eucarístico, o Cristo que se dá em sacrifício por nós. O ambão ou mesa da palavra
é o local onde é proclamado as leituras durante as nossas celebrações. A pia batismal também é um local muito importante em nossa igreja, pois aí são realizados os batismos. Costumo dizer que a pia batismal é o útero da igreja, pois daí procedem e são gerados os novos cristãos. O genuflexório é um móvel utilizado para ajoelhar. Geralmente o sacerdote utiliza para ajoelhar diante do Santíssimo ou também para que os fiéis possam se ajoelhar para comungar. A cadeira presidencial é a cadeira daquele que preside a celebração. Geralmente ela possui um maior destaque do que as demais e está sempre no centro. O confessionário é o local onde o sacerdote está para administrar o sacramento da penitência, da reconciliação ou da confissão, como a maioria das pessoas conhece. O confessionário é o único tribunal onde o fiel entra se acusando de seus crimes e tem a certeza que sairá de lá absolvido e perdoado. O lecionário trata-se do livro que é utilizado em nossas celebrações litúrgicas para serem proclamadas as leituras. Há diversas espécies de lecionário. Os principais são os lecionários dominical, que contém as leituras próprias do domingo, o lecionário semanal, que contém as leituras de segunda a sábado, e o lecionário de festas e solenidade, mais conhecido como santoral, que contém as leituras das nossas celebrações mais especiais. O Evangeliário é o livro próprio do Evangelho. Geralmente ele é utilizado nas nossas celebrações litúrgicas mais solenes. O Missal Romano é o nosso livro de altar. Nele contém todos os ritos e orações que são utilizadas em nossas celebrações litúrgicas. A casula é uma veste própria do sacerdote. Simboliza o sacerdote que está revestido de Cristo. As suas cores podem variar de acordo com o tempo litúrgico. A estola sacerdotal trata-se desse paramento que o sacerdote utiliza sobre os ombros. É o sinal mais forte do sacerdócio do padre, pois significa o poder sacerdotal que ele possui. A estola diaconal, que é utilizada pelos diáconos, é usada de forma transversal, partindo do lado do peito em direção ao lado, significando o serviço em favor aos irmãos. A dalmática, veste própria do diácono, que é usada sobre a estola, é o sinal mais evidente do serviço, sobretudo aos mais pobres. Basta olhar que o seu formato se assemelha ao avental que os servos usavam. A túnica branca, que geralmente é utilizada por padres, diáconos, seminaristas, clérigos em geral e até mesmo por leigos, simbolizam a pureza e também significa o homem novo renascido das águas do batismo. O símbolo é um cordão que é amarrado à túnica ou à alva. Significa a luta contra as paixões desregradas. Representa o voto de castidade que o padre faz, uma livre escolha de resistir às tentações carnais. A batina é a veste talar do sacerdote. Portanto, ela pode ser utilizada tanto dentro das celebrações litúrgicas quanto fora dela. A sua cor é preto, pois significa o luto, o sacerdote que morreu para o mundo para viver para Deus. Na sua parte frontal, ela possui 33 botões, significando a idade de Cristo. Na altura dos pulsos, ela possui outros 5 botões, significando as 5 chagas de Cristo.
e na altura dos ombros algumas possuem ainda 7 botões, simbolizando os 7 sacramentos. A sobrepeliz é uma veste sempre utilizada sobre a batina. A capa pluvial é uma outra veste do sacerdote que é utilizado sobre a túnica ou a alva. E sobre a capa pluvial, geralmente nas adorações, é utilizado o véu umeral. O barrete serve para que se entenda que o sacerdote, quando tira, é para se inclinar humildemente diante do Senhor. É uma espécie de chapéu que o sacerdote utiliza sobre a cabeça. O barrete possui 4 ângulos para significar que o sacerdote deve pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Ele possui 3 palas que representam a Santíssima Trindade, o primeiro de todos os dogmas. O barrete possui um significado muito especial quando usado pelo sacerdote na confissão, porque demonstra que é um juiz quando ouve alguém em confissão, representando Cristo, o bom juiz. Este é o único tribunal em que a pessoa entra culpada e sai inocente. O bispo também possui a sua veste talar, a sua batina episcopal, que também pode ser utilizada para algumas cerimônias. O solidel, algo próprio dos bispos, tem o uso previsto tanto para dentro das celebrações litúrgicas quanto fora dela. Quando utilizado nas celebrações, é somente retirado da cabeça no ato da consagração ao Santíssimo e na exposição da Eucaristia, justificando o seu nome, Soli Deo, somente diante de Deus, ou seja, acima do bispo, somente Deus. A mitra, utilizada sobre a cabeça do bispo, simboliza a salvação e a fortaleza que vem do Altíssimo. Lembra também uma coroa, pois o bispo é príncipe da igreja. O báculo, utilizado pelo bispo nas suas mãos, é sinal do pastor à imagem do Cristo bom pastor, utilizado para guiar e orientar o rebanho.